Bem, pessoal, estamos no Campuri, aqui em Barretos, interior do estado de São Paulo, e tem muitos jovens aqui, gente do país inteiro, gente de São Paulo todo, alguns clubes de fora de São Paulo. Esse é um Campuri da União. Nossos dois clubes vieram para cá, tanto o clube Sal da Terra e o clube Sírios estão aqui conosco e nós estamos muito felizes. Ontem estava lá até tarde, fui nas barracas, fui orar lá nas barracas, depois todo mundo, que é o que eu sempre faço, toda vez que eu venho para o acampamento, termina o acampamento, eu vou em cada barraca ali orar e estar com os meninos lá. Ontem foi um dia muito bom, foi a inauguração aqui, né, o começo, o start do Campuri, e foi muito gostoso. E esse é um momento sempre especial para os jovens, é um momento sempre especial porque é transformador, né, as mensagens, as coisas que acontecem. Então, para tanto, o título do meu sermão tem a ver com o Campuri. O Campuri tem por título Fé Invencível. E eu também escrevi aqui um sermão tendo esse título, uma confiança inabalável, uma fé invencível. Oi, Pedro, tudo bem? A gente vai daqui a pouquinho, tá bom? Deite lá, vai. Deite lá, papai. Te amo, tá? Ó, se cubra com um pouquinho. Já como é que é, né? Os caras já estão aqui, já acordados, doidos para ir para ir para o Campuri. Doido para ir para Campuri, tá todo mundo aqui, ó, já acordou. Chegamos tarde ontem. O Pedro foi comigo ontem. Pedro é homem mesmo, peraí. Embrulha com você. Pedro é homem mesmo. Pedro foi tarde comigo ontem. E nós voltamos aqui, Pedro, foi que hora mais ou menos? Mas por volta da meia-noite, quase de 1 da manhã, nós chegamos aqui. E aí a Débora ficou no carro, eu falei, Débora, vai lá com o Eduardo, fica no carro aí e eu vou no acampamento com os meninos. E o Pedro falou, não, papai, quero ir com o senhor, Pedro, tá tarde, você vai aguentar? Eu quero ir com o senhor. E aí nós fomos ontem e saímos ontem e visitamos e o Pedro orou comigo nas barracas, né, Pedrinho? Pedro é homem, né? Você é seu cara, viu? Sabendo disso, temos que ter uma fé inabalável, irmãos. De fato, precisamos ter, como diz aqui o título, uma fé invencível. Como é que eu faço para ter essa fé invencível que o Campuri me propõe? Como é que eu faço para ter essa fé inabalável que o Campuri exalta? Bem, o título, o texto base para o meu sermão encontra-se em Salmo 125, versículo 1. O texto começa dizendo o seguinte: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, permanecem firmes para sempre. Salmo 125, versículo 1. Nesse texto, e eu vou fazer uma pequena mensagem a vocês nesse texto sagrado aqui, eu consigo aprender nesse texto que a confiança e a segurança da cidade de Jerusalém, a cidade santa, inspirou o salmista a cantar sobre essa eterna confiança de um monte chamado Monte de Sião, que nunca se abala. Essa eterna confiança que ele teve quando escreveu esse salmo também deve ser a eterna confiança do crente. Confiar em Deus como se fosse o Monte Sião que nunca se abala. Então, você, hoje, precisa entender o que estamos propondo aqui no Campuri, para que você tenha uma eterna confiança que não se abala. Sabendo disso, como é que eu faço, pastor, para ter essa confiança que não vai se abalar? A palavra deixa claro aqui algumas coisas. Primeiro, a fortaleza de Sião se encontrava na parte oriental de Jerusalém e era a parte mais fortificada da cidade. Então, aquela parte que era a parte mais fortificada da cidade, ela era oriental. E mais do que isso, Davi só conseguiu conquistar a fortaleza de Sião cerca de 400 anos após a conquista de Canaã pelos filhos de Israel. E isso nós conseguimos perceber no livro de 2 Samuel,
2 Samuel, capítulo 5, versículos 6 e 7. Veja o que a palavra de Deus nos diz aqui. Ou seja, a segurança de Israel estava nesse monte. 2 Samuel, capítulo 6 e 7, diz assim: o rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, daí o nome para você botar no seu filho, os jebuseus, que eram os moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la e por isso disseram: você nunca entrará aqui para fazer você ficar do lado de fora. Bastam os cegos e os aleijados. Veja que o versículo 7 diz: mas Davi tomou a fortaleza de Sião, e ela passou a ser chamada de cidade de Davi. A coisa aconteceu assim. Vamos parar por aqui. E aí, vocês sabem, Davi vai lá, mata os jebuseus, vence a guerra e faz tudo acontecer. Confiança só deu quando foi conquistado esse chamado Monte de Sião. Ele foi fortificado, e era muito fortificado, e foi fortificado durante toda a vida de Jerusalém. A fortaleza de Sião garantiu a segurança dos jebuseus por centenas de anos, irmãos. E não só isso, a confiança do crente no Senhor garante também a sua confiança eterna. Ou seja, a fortaleza, ela garante a segurança dos jebuseus, mais ainda, por centenas de anos. E por isso você pode ter uma garantia em Deus. Porque nós estamos falando aqui no Campuri sobre uma confiança inabalável. Por que a gente está falando sobre isso? Porque nós queremos que os nossos jovens, os nossos irmãos, saiam daqui tendo uma confiança no Senhor inabalável. Porque confiar em Deus é a garantia de vitória. Não haverá vitória para aqueles que não confiam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer alcançar uma bênção, se você quer alcançar uma graça em sua vida, você precisa partir do pressuposto de confiança, de fé no Senhor. Como faço isso? Através dos montes de Sião. E eu julgo que para você ter confiança, você precisa mudar alguma chavinha aí dentro. Porque talvez o problema que você tenha seja porque você também tem um Deus pequeno. Você acredite em um Deus pequeno. E por isso que Deus não é tão grande na sua vida, então ele não pode fazer algumas mudanças em você. Sabendo disso, tendo esse entendimento de que Deus, ele é grande, ele quer fazer as mudanças necessárias em você, querido irmão, eu quero que você avalie aqui o que o Senhor tem para te dizer. Mais ainda, Provérbios capítulo 18, versículo 10, está escrito que torre forte é o nome do Senhor, o qual justo se acolhe e está seguro. Deus é torre forte. Veja o que a palavra de Deus, mais uma vez, nos exemplifica aqui. Deus é uma torre forte, pronta para seguir. Olha o que a palavra deixa claro. Torre forte é o Senhor, o qual justo se acolhe e está seguro. Isaías também faz uma referência sobre isso. Isaías 26, versículo 4, ele descreve o seguinte: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é a rocha eterna. Confie em Deus de forma perpétua, porque ele é a rocha. E aí a pergunta que não quer calar: como é que eu faço, pastor, para que haja confiança em Deus? Como é que eu faço, pastor? Eu julgo que para você confiar em Deus, você precisa mudar, por exemplo, aqui a sua mente acerca das coisas que te acontecem. Se você não mudar acerca das coisas que acontecem na sua vida, se você não mudar as coisas da sua mente, certamente você não alcançará a sua bênção. Por exemplo, reiniciar a sua vida não é apagar o passado. E toda vez que eu falo sobre essa questão de ter fé, de ter uma fortaleza, talvez você não encare com a força necessária. Talvez você não encare isso como um ambiente de te ajudar.
Mas para que você tenha essa fé inabalável ou essa força que eu estou propondo aqui no meu sermão para você, essa confiança inabalável, você precisa compreender que é preciso resetar. O que é resetar? Quando eu tenho um computador e o computador está travando muito, cheio de problemas, a gente não sabe o que fazer, o que a gente normalmente faz? O conselho, né? Vai, fecha todos os programas e dá um reset. Ou seja, você vai resetar ali o seu computador. E quando você faz isso daí, você começa a desinstalar todos os programas, apagar o que for necessário, e aí então você começa a ligar novamente e os programas vão ligando automaticamente. Então, quando eu digo para você ter uma fé inabalável, ter ali uma confiança em Deus inabalável. E se isso é um problema para ti, talvez o que está te travando é o fato de você ter vários programas abertos e você não focar em uma só coisa. Por isso, reiniciar não é apagar. Quando proponho para você reiniciar as coisas da tua vida, eu não estou propondo para você apagar o seu passado. Não é isso. Eu não quero que você apague as lutas que você teve, eu não quero que você apague os problemas que você teve e nem as angústias que você teve no passado. O que eu quero é que você reinicie sua vida a partir do momento que você está. A partir de hoje, eu quero ter uma fé inabalável. E esse negócio de ter uma fé inabalável, de ter uma segurança em Deus, isso vai garantir com que você ande nessa terra pisando no chão de forma segura, porque você sabe que o Senhor está contigo. Como é que eu faço isso? Eu sei que a gente foi treinado, irmãos, todos nós fomos treinados para sermos queridos, nós fomos treinados para ali ser sempre amado pelos outros. Daí surge o medo de errar. Isso é um problema para quem quer ter uma fé inabalável. Por exemplo, você foi treinado para ser amado pelos outros, pelos irmãos. Ai, e fulano não gosta de mim, eu vou usar uma roupa assim, assado, fazer isso, fazer assado. Por quê? Porque eu quero que eles gostem de mim, eu quero que eles façam as coisas. Bem, eu digo a você que se você mantiver essa frequência de querer que os outros gostem de você, por favor, não estou dizendo aqui para você ser masoquista e fazer coisas para que as pessoas não gostem de você, mas você não deve fazer as coisas por causa disso, de querer que eles gostem de ti. Porque se você ficar nessa frequência ou nessa fé de querer que os outros gostem de você e fazer as coisas, eu não quero que as pessoas falem mal, eu não quero que as pessoas pensem assim. Isso é um problemão para ti. Por quê? Porque daí vai surgir o erro de errar. Toda vez que você quiser que os outros gostem de você, você também não vai querer errar. E quem não quer errar não progride. Quem não quer errar não se desenvolve. Ai, pastor, olha, usa essa roupa, não faz assim. Olha, faz daquele jeito. Olha, pintiu o cabelo. Ainda bem que meu cabelo tá bem bagunçado aqui. Eu tô tudo desarrumado mesmo. Para você não gostar de mim mesmo, não. Eu sou pior do que você acha que eu sou. É essa a ideia de ter uma fé inabalável, é justamente fazer com que você perceba que toda vez que você tiver um problema emocional, porque eu julgo que esse negócio de fé não é somente uma questão entre Deus e você, mas é uma questão entre você e o seu próximo, você e você mesmo. Porque a Bíblia diz que se você não acreditar, por isso eu coloquei esse tema aqui no meu sermão, e é título também do nosso Campuri, se você não acreditar, você não vai conseguir amar ao Senhor, ou melhor dizendo, você não vai conseguir agradar a Deus. Se tem alguém que você tem que agradar, é o Senhor. É impossível agradar o Senhor, é impossível viver se você não tiver ali uma crença, uma crença de que a sua fé será inabalada diante das coisas. Como é que eu faço para ter uma fé inabalada? Ela não pode ser abalada diante das circunstâncias. Eu vou acreditar mesmo passando pela desgraça, pelo vale da sombra e da morte. Eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso se configurará uma fé inabalável. Para isso acontecer, eu preciso resetar algumas coisas da minha cabeça que estão me travando, e por isso Paulo declara que renovai-vos a vossa mente. Ele deixa claro para que a gente tenha que renovar a nossa mente. Porque eu preciso renovar para que justamente eu viva de forma diferente. Como é que eu faço isso? Eu faço um reset no meu
coração, eu faço um reset ali nas minhas coisas que eu acredito que são erradas. Eu faço isso para que tudo comece de novo. Só que quando eu digo começar de novo, eu não estou dizendo para você começar da barriga da sua mãe, para você começar do passado. Não, você vai começar do estado que você está. E você vai para frente. O conhecimento que você tem, as coisas que você tem, você não vai esquecer. Você vai começar da onde você está. Por isso, todo mundo foi treinado para ser muito querido, para ser muito amado, para ser muito mimado, para ser não sei o quê, e tal. E a galera tem medo de errar. E como eles têm medo de errar, eles não fazem muita coisa. Quem tem medo de errar acaba não fazendo nada. Sabe? Quem é que nunca erra? O cara que está morto. O cara que está morto nunca erra, viu? Se você nunca erra, é porque você está morto, irmão. Por quê? Porque o cara que nunca erra está lá, está morto. Esse é o único. Então, não tenha problema o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Chama Deus para dentro do barco da sua vida. Chama Deus para te ajudar no processo. Se você entender o que a gente está propondo aqui, se você entender o que é essa ideia de fé inabalável, e quando eu soube do tema aqui do Campuri, eu falei, vou fazer um sermão sobre esse aspecto aqui, sobre a fé inabalável, eu vou fazer um corte sobre esse aspecto. Como é que eu faço isso daí? Bem, é preciso que você pesquise todas as suas janelas emocionais para que você tenha uma fé inabalável. É preciso que você busque todas as janelas emocionais que você teve e que te travam e que fazem com que a tua fé não se torne uma fé inabalável. Exemplo, será que você tem alguns traumas? Eu acho que todo mundo tem, né? Mas os seus traumas talvez estejam prendendo você ao chão e não deixando você voar. Lembra da história daquela mulher que ela só comprava peixe pequeno? Por que ela só comprava peixe pequeno? Porque no seu passado, a sua mãe, ali, ela tinha uma frigideira pequena e, por isso, ela não tinha condição de comprar um peixe maior. Então, ela comprava um peixe do tamanho do peixe da frigideira dela. E aquela irmã sempre viveu daquele jeito. Esse negócio de modelo de vida, irmãos, esse negócio de copiar os outros. Há um autor, esqueci o nome dele, mas ele fez um pequeno experimento, fazendo um experimento sobre os macacos. Ele pegou 3 macacos e colocou dentro de uma jaula. E toda vez que esses macacos comiam a banana, tinha um cacho de banana, que eles comiam a banana, a água caía em cima dos demais macacos. E aí, então, o outro ia lá, comia uma banana e a água caía. Comia banana, a água caía. Só que houve um momento em que os macacos que ali estavam não deixavam o outro. Quando se aproximava para pegar a banana, ele já sabia que ia tomar aquele choque, ia tomar aquela água, aquela água gelada em cima dele. Ele pegava o outro macaco e não deixava o outro macaco puxar a banana. Por consequência, tiraram um desses macacos de dentro e substituíram o outro macaco e fizeram a mesma coisa. Eles bateram no outro macaco que tentou pegar a banana e que não sabia que ia ter ali a, a água gelada. Fizeram isso com outro macaco e foram substituindo os macacos. Todos os macacos que estavam entrando acabavam entrando naquela mesma linha. Só que, a partir do momento, eles começaram a tirar a água. E os macacos, mesmo não tendo mais água, eles começavam a bater nos outros quando chegavam perto da banana. Por consequência, os macacos novos que entravam lá não sabiam nem por que estavam batendo, e os outros macacos que entravam lá também não sabiam nem o porquê que estavam apanhando. Não só batendo dos outros, porque agora chegou perto da banana, tem que bater. Mas ninguém sabia, porque já não tinha mais ali a água, já não tinha mais o choque ali da água. Tem gente que não muda porque entrou numa frequência de que não tem uma fé inabalável, entrou numa frequência de viver uma vida diferente, e esse camarada não muda porque o ambiente que está ao seu redor também não muda. Então você tem que sair desse ambiente, como eu sempre disse para ti. Sempre falei em meus sermões. Como é que faz isso daí? Primeiro, tem gente que precisa pesquisar quais são as suas janelas emocionais, os seus problemas, como traumas, também os seus prejuízos. Tem gente que teve prejuízo. O camarada teve um prejuízo enorme, ele já não mexo mais com isso. Ixi, eu tive um prejuízo com esse negócio, eu não mexo mais com isso. Eu lembro-me que, se me falhar a memória, foi meu sogro.
Meu sogro uma vez bateu o carro e ele ficou traumatizado e não quis mais ter carro, porque ele bateu ali o carro quando tinha comprado, algo desse tipo. Será que não tem pessoas que estão travadas porque no passado eles sofreram prejuízo, sofreram traumas e por isso até hoje você é travado? Será que você já pesquisou qual é o seu trauma? Eu ainda continuo fazendo essa afirmação. E nessa que eu continuo fazendo essa afirmação aqui, eu digo para vocês, pode fechar aí, Débora, a ponta lá. E nessa que eu continuo fazendo essa afirmação, eu digo também outras coisas. Tem gente que foi humilhado. E o cara que foi humilhado, esse camarada, ele acaba tendo um trauma enorme. Por quê? Porque quando eu falo para você ter uma fé inabalável, você precisa avaliar quais são as suas janelas. E uma das janelas é a janela da humilhação. Fui humilhado pelo meu pai, pela minha mãe, fui humilhado pelos meus amigos. E isso trava as pessoas. Fui humilhado porque eu não falei o inglês correto. Isso trava as pessoas. Fui humilhado porque eu não tinha as condições necessárias, porque eu trabalho assim, assado. Isso trava as pessoas. E se você entender, querido irmão, que isso fará com que você não tenha essa fé inabalável e você precisa buscar para saber aonde são os problemas que te levam a isso, então você vai chegar ao âmago do meu sermão. Ainda o texto continua dizendo algumas pessoas que precisam pesquisar as suas janelas emocionais. Por exemplo, elas foram pessoas ofendidas. Foi ofendida por fulano de tal, porque falou e eu fiquei muito chateado e não sei o quê. E essa ofensa faz com que toda vez que toca nesse assunto, o irmão fica extremamente chateado. Tem gente que foi muito ofendido, tem gente que foi perseguido. E isso é uma janela emocional. Pastor, o senhor não sabe a perseguição que eu sofri nesse lugar, pastor. Eu não quero voltar para aquele lugar nunca mais. Uma vez eu fui, uma vez eu fui na casa de um irmão. O irmão não era irmão pobre. Fui na casa de um irmão pobre e o irmão colocou na mesa tudo o que ele tinha. E eu, né, tô lá, né, ô irmão, que legal, e queria porque queria que eu comesse. Porque houve um dia em que ele não tinha as coisas e ele queria mostrar para ele e para os outros que agora ele tem as coisas. Eu fui na casa uma vez de um italiano que viveu a Segunda Guerra, era menino, viveu a Segunda Guerra Mundial lá. E esse italianozão era meu ancião, tinha uma mesa de, acho que era um, dois, três, tinha 8, 16, 17, 18, 18 cadeiras, 8 de cada lado, é mesona grande. Poxa, nem cabia direito lá no lugar que estava. Aí ele fez lá a comida. A esposa fez um bife lá, sei lá o que ela fez, um negócio. E o irmão queria que eu comesse, e eu comi. E aí depois, né, eu vou fazer sacrifício por esse irmão, vou comer esse bife. Aí eu fui e comi. E aí nessa que eu comi, o irmão comeu, pai, tu tava bom. O irmão tava bom. Aí pegou, meteu o garfão lá no negócio e botou mais um negócio grandão em cima do... Meu Deus do céu. E ele queria que eu comesse, por quê? Porque ele veio de uma guerra, que a família não tinha o que comer na Segunda Guerra, depois tudo estava devastado. Para ele se sentir bem, de que venceu, de que deu certo, tem que ter essa abundância. Quais são os problemas emocionais que você enfrenta? Você já parou para pesquisar sobre isso? Porque talvez isso esteja travando você para ter uma fé inabalável. E sabendo disso, essa confiança que eu estou falando com você, tem gente também que foi traído. Não só perseguido, mas outras pessoas foram traídas. Traídas pelo marido, traídos pela esposa, traído pelos filhos, traídos pelo amigo do trabalho, traído por pessoas que nunca esperariam que lhe fizessem esse mal. Será que você foi um irmão que foi traído? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Por quê? Porque se você entender quais são as lacunas emocionais, você vai começar a entender sua mente, o seu caráter e a sua personalidade. Por que você pensa assim?
porque o seu caráter é desse jeito, porque a sua personalidade é desse jeito, porque você age assim. Você for cavar, tem alguns problemas lá atrás, no passado, com pai e com mãe. Tem algum problema nesses aspectos que eu estou falando aqui, de trauma, de prejuízo, de humilhação, de ofensa, de perseguição, de traição, de decepção com algumas pessoas que você decididamente esperava que eles não fizessem aquilo e eles fizeram. E, por consequência, isso acaba com sua vida até hoje. Até hoje você não desenvolve. Quais são os problemas emocionais que estão abertos ainda em sua vida e estão te impedindo de ter uma fé inabalável? Quais são esses problemas emocionais? Você já andou pesquisando? Porque é o seguinte, se você não souber o que tem em você, qualquer um te empurra. Você não sabe nem quem você é, você não sabe nem para onde você vai, nem de onde você vem. Então, qualquer um empurrará você. Por isso, a importância de você compreender o que estamos aqui propondo no dia de hoje. Nós estamos propondo que você mude algumas coisas na sua própria vida. E se você não começar a mudar algumas coisas na sua própria vida, então as coisas não vão dar certo. E eu continuo ainda mais dizendo a você: quais são as feridas que estão abertas? Será que essas janelas estão gastando muita energia em você? Será que você tem um monte de janela aberta que está gastando energia em você? Essas energias estão sendo gastas ao limite. Será que você está sofrendo por um problema do passado até hoje que está consumindo sua beleza, consumindo seu sorriso, consumindo suas forças, consumindo sua alegria, porque você está preso a um passado que te devastou? Se você não começar a entender isso, você talvez não progrida porque você está querendo fazer alguém, está querendo ser amado, e por isso que você não progride, e não só isso, você está tendo um problemão e queimando esse problema no seu coração. Bem, você precisa fazer uma gestão de energia. Eu já falei sobre esse negócio de gestão de energia para você, mas você não me ouve. Eu já falei para você apagar os aplicativos do celular, já falei para você arrumar a sua casa, jogar fora aquelas roupas velhas, falei para você que se você não fizer isso, você não consegue alcançar coisas novas. Você precisa, para alcançar essa fé inabalável, desenvolver esses aspectos e entender o que é que está travando você. Se você não entender isso, tá aí, irmão, continua sofrendo. Você gosta, né? Você gosta de ficar sofrendo? Então continua aí, irmão. Isso aqui não é para você, não. Isso aqui só é para o pessoal que quer se desenvolver, quer crescer, quer ser bênção. Só quem está se preparando para um negócio maior, sabe? O Clube Sirius, que é o clube onde pastoreio, é a estrela mais brilhante do céu. A gente quer que você seja a estrela mais brilhante. Para ser essa estrela mais brilhante, você precisa jogar fora essa desgraça desses pesos que você anda carregando na sua vida o dia todo, o tempo todo. Esses traumas que estão ferrando você e não te deixando ter uma fé inabalável. E por isso você não confia no Senhor, e por isso você confia em Deus pequeno. E se Deus é pequeno na sua vida, logo ele não fará a transformação que você acha que ele deve fazer. Porque você não confia e não tem uma fé inabalável em um Deus que pode tudo. E por isso que, quando chega o momento da angústia, você fica angustiado, porque você tem esses traumas aqui. E se você não souber como resolver esses BOs, eu vou propor isso a você ao longo dessa semana aqui. Eu quero te ajudar nesse processo de desbloquear ali as travas que estão arrebentando sua vida e fazendo com que você não se desenvolva. Como é que eu faço isso? Eu começo a dizer a você que você precisa fazer uma gestão das cargas. Você precisa se livrar das emoções que estão consumindo você. Tem emoções que estão destruindo você, tem emoções que estão consumindo suas forças e você precisa se livrar delas. Como, pastor? Ressignificando essas emoções que não estão deixando você ter uma fé inabalável, não estão deixando você compreender, você cuidar das coisas do Senhor. Sabendo disso, compreendendo isso, só de não usar algo
já começa a se deteriorar. Ontem falei a você que as pessoas que têm recursos financeiros e não investem os recursos financeiros já começa a deteriorar. Ou seja, a inflação vai comendo. Eu lembro que aqui no Brasil, não sei se você lembra, mas em 94, a passagem de ônibus era 12 centavos e a meia passagem, né, 6 centavos. E também lembro que o pão francês era 1 centavo e eu comprava 10 pães com 10 centavos. Eu comprei assim. E eu lembro disso. Olha, uma moeda agora eu consigo comprar 10 pães e muitos não tinham troco. E todo mundo e existia as moedas de 1 centavo, porque 1 centavo valia. Mas a inflação começou a crescer, 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 crescer e comeu isso. Hoje você compra um pão francês por R$ 1. Depende da padaria, né, e tal, você consegue mais barato. Mas as padarias comuns você compra por R$ 1. Quando você vai em algumas padarias, comprar sai até mais caro que R$ 1, dependendo da padaria. 1,20, 1,30, vai no peso lá. Sabe, irmãos? Quem não cuida já está deteriorando. Se você não começar a cuidar da sua própria vida, você vai estar deteriorando, você não vai conseguir alcançar o objetivo que eu estou propondo em meu sermão e o que o nosso Campuri aqui propõe de ter uma fé inabalável. Sabendo disso, entendendo que eu estou propondo aqui para você, que eu estou tentando te ajudar a ter essa fé inabalável, saiba que a fortaleza de Sião garantiu a eles essas vitórias durante centenas de anos. E também a confiança do crente no Senhor Jesus garante a segurança eterna também para ti. Veja o que Salmo 125, versículo 1, falam. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala e permanecem firmes para sempre. A palavra está dizendo que quem confia no Senhor não se abala. E por isso, ainda em Gálatas, eu vou abrir aqui Gálatas lá no Novo Testamento, Gálatas capítulo 5, capítulo 4, versículo 26. Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Fala sobre essa confiança inabalável, fala sobre essa mudança de perspectiva, para que você não sucumba diante das emoções que você tem. Vejam o que a palavra de Deus diz, 4, 26, lá embaixo. Diz assim, 23, 26. Aqui. Pois Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e Agar é o símbolo de Jerusalém atual, que é escrava, com todo o seu povo. Mas a Jerusalém celestial é livre, e ela é a nossa mãe. Gálatas 4, versículo 26. Pois as escrituras assim dizem. Veja que a palavra diz que Jerusalém, esse monte que não se abala, é como se fosse a mãe para Jerusalém aqui. Se você entender que Deus é a torre forte, o segurança para ti, então você precisa jogar fora esses problemas, esses traumas emocionais. E você primeiro precisa, pelo menos, avaliar quais são esses que você tem. Quem não faz algumas mudanças está deteriorando suas próprias forças. Quem não entende meu sermão está destruindo as suas próprias forças. E talvez eu esteja falando hoje com alguém que esteja destruindo suas forças. Por quê? Porque não usa algo. E quem não usa, a inflação vai comer o poder de compra. Quem não usa, a sua saúde vai perder a sua saúde. Quem não usa as suas coisas vai começar a perder. Por quê? Por isso que eu quero que você tenha ali que usar muito, por exemplo, o seu cérebro. Você tem que usar muito o seu corpo, você tem que usar muito o seu coração. Para quê, pastor? Para ter uma fé inabalável. Eu vou continuar falando sobre esse tema de fé inabalável durante essa semana. E eu quero te fazer
Pastor, sua internet sumiu. Congelou a imagem do pastor. Vamos esperar mais uns minutinhos, ver se ele volta. Pastor? Eu acho que caiu a Irene. Sim. Nós podemos orar, porque eu acho que a internet do pastor caiu. Mas o sermão foi maravilhoso, né, irmã? Falou Muito sobre bom. algo tremendo, a nossa fé inabalável, independente das circunstâncias que vivemos. Eu creio que ele completou esse sermão maravilhoso. Amém. Voltou. Tá fechado o seu microfone, pastor. Tá fechado o seu microfone. Aqui do hotel. A internet aqui do hotel caiu. Alguma coisa Ok. aconteceu. Eu mudei por 3G, por 4G aqui. Tá bom. Então, tem essa fé inabalável. Se você quiser e se propor a fazer esse crescimento, se una a nós, porque o Senhor está conosco e vai nos abençoar. Vamos fazer uma oração e pedir ao Senhor que nos dê essa fé inabalável e nos ajude a corrigir esses itens que eu estou propondo em meu sermão aqui. A irmã Socorro estará orando, é isso? Não, irmã Irene. A irmã Socorro orou Irene. no começo. Irmã Irene estará orando. Irene, ora pra gente, Irene. Estamos aqui no Campuri. Hoje vai ser o dia, meu amigo. O sol tá escaldante aqui, Irene. Lembra-se de mim quando tem oração aí, viu? Tô sonhando por essa camisa aí, pastora. Sim. Ah, porque é uma dessa? Eu vou mandar para ti. E também eu também quero, por favor. Rapaz, eu vou falar no público aqui, me lasquei. Eu abri o microfone e nossa, pastor, hoje está diferente na vida. Rapaz, não, eu tô cheio de tico-tico aqui. Bonito, pastor. Rapaz. E o teu negócio, Irene, a bênção já está pronta, viu? Está aqui guardada já, viu? Oh, glória. Vamos orar então. Vamos. Vou mandar para vocês aí. Papai do céu, nós queremos te agradecer por inúmeras bênçãos, Senhor. Porque o Senhor é grande, é maravilhoso, o Senhor é digno de toda honra, toda glória. Pai, nós não sabemos como viver sem o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, o Senhor tem nos ajudado a viver cada dia. Ó Senhor, é tão bom, tão maravilhoso nós estarmos contigo, Senhor. É muito bom mesmo. A gente olha para as pessoas que não querem fazer nada, não querem te servir, Senhor. Eu não entendo como eles podem te rejeitar tanto, Pai. É tão bom, é tão maravilhoso ter o Senhor como nosso Pai, como nosso amigo, nosso irmão, nosso intercessor. Ó Deus, olha, eu não tenho palavras para agradecer. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa mensagem que o pastor nos trouxe. Que nós possamos cada dia ter fé, cada dia acreditar e cada dia sentir a Tua presença, Pai. Nesse momento eu quero pedir uma bênção especial, muito especial para esse Campuri. O Senhor sabe que isso é um meio de nós trazermos esses jovens, trazermos essas crianças mais ao Teu lado, aos Teus pés, num mundo tão rebelde, Senhor. Ó Pai, que bênção, isso não tem palavras para agradecer por esse momento desses campuris. É muito bom, Senhor. Abençoa o pastor, o seu clube, os seus clubes e todos os clubes presentes ali, Senhor. Que a mensagem que for explanada ali possa transformar o coração de todos ali, Senhor. Desde o adulto até as crianças. Ó Pai, tem misericórdia, cuida desse campuri, Senhor. Traga muito, que Teu Santo Espírito possa se fazer presente ali e afasta toda nuvem de toda sombra, tudo aquilo que atrapalha, Senhor, que possa ter amor, ter compreensão e cubra eles, Senhor, igual o Senhor fez nos acampamentos do povo de Israel, com a nuvem protegendo eles, guardando o povo de Israel, Senhor. Cuida deles ali, Pai. Dá força para eles, os pastores, ânimo, Senhor, que Teu Santo Espírito esteja ali. Seja com todos eles. Cuida do pastor
Anderson, a sua família, que estão se dedicando totalmente a esse trabalho. Pai, abençoa nossas famílias, onde quer que eles estejam, cuida deles, nossos filhos, nossos netos, dos genros, enfim, Senhor, cuide de toda a família, cuida das pessoas doentes também. Toma eles em teus braços, cuida eles de uma forma muito especial, Senhor, que cada um possa ser curado, ser liberto da enfermidade, ou que eles possam principalmente ser curados espiritualmente, Senhor. Pai querido, eu estou agradecido pelo meu neto ter chegado e estar em paz, tranquilo, estar aqui com a gente. Estou muito feliz de estar com eles. E obrigado, Pai, porque essa oportunidade de eu estar com os 4 netos juntos. E é maravilhoso, é muito bom a gente estar em família. Eu peço um beijo especial para a Rose, que também está com esses sonhos, projetos de estar em família, que eu possa abençoá-los e ajudá-los a fazer sempre a tua vontade, Deus. Cuida dela, cuida da família dela. Toma ela em teus braços, Pai querido. Toma a família dela, o marido dela também, Senhor, os filhos. E ajuda, Senhor, que ela possa sempre estar firme. Abençoa a irmã Socorro, que orou também. Muito obrigada pela oração dela. Toma ela em teus braços, cuida dela de uma forma especial. Abençoa todos nós aqui. Que teu Santo Espírito nos cubra, nos ajuda, nos orienta, e que nós possamos cada vez mais, Senhor, estar firmes e fortalecidos, e que a nossa fé chegue a transbordar, Senhor, e que possamos estar cheios do teu Santo Espírito. É muito bom que Ele esteja com a gente. Senhor, obrigado por tudo, obrigado por ter morrido na cruz do Calvário para nos salvar. Temos um dia desconhecido hoje, mas sabemos que o Senhor está no controle, que o Senhor vai cuidar, que os nossos planos e objetivos possam ser dirigidos por Ti. Ajude a não desistirmos, mas colocar o Senhor sempre em primeiro lugar. Muito obrigado, Pai querido, por tudo. Ajuda-nos, guarda e nos orienta a cada minuto da nossa vida. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós. Muito obrigado por tudo, meu Pai do céu. Te amamos muito. Amém. Ainda em Tua presença, Senhor, pedimos que Tua graça permaneça conosco. Louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom e Sua misericórdia dura para sempre. Louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom e o Senhor nos ouve a nossa oração. Senhor, em Tuas mãos entregamos a nossa fé. Queremos, Senhor, fazê-la aumentar para engrandecer o Teu nome, Senhor. Se tiver algumas coisas que estejam prendendo, Senhor, para que não tenhamos uma fé inabalável, quer sejam, Senhor, dificuldades emocionais, Senhor, quer sejam dificuldades que nos travam por conta de nosso próprio passado, nós não queremos apagar, Senhor, mas nós queremos reiniciar, Senhor. Queremos que a firmeza de nossa vida seja estabelecida em Ti, Senhor. E por isso queremos ser treinados, Senhor, para amar a Ti e fazer sempre a Tua vontade. Ajude-nos, Senhor, a não querer ser amados, mas queremos, Senhor, amar. A não querermos, Senhor, sermos só pessoas que estão consumindo, mas, Senhor, sermos pessoas que produzem, Senhor. E se para isso for, tivermos que reavaliar em nossa mente os nossos traumas, os nossos prejuízos, as nossas perseguições, Senhor, queremos fazê-lo com base na vitória que o Senhor vai nos dar. Queremos fazer, Senhor, com base na fé, porque sabemos que a fé, ela tem o poder de remover montanhas, a fé tem o poder, Senhor, de transformar aquilo que é maldição em bênção. E por isso entregamos em Tuas mãos a nossa própria vida, para ter uma vida transformada e restaurada pelo Teu poder. Entregamos em Tuas mãos também os integrantes aqui do Go Six, os nossos irmãos. Que Tua graça permaneça com esses irmãos também. Que Teu Espírito Santo esteja com os nossos irmãos e que nessa nossa igreja que temos a cada manhã aqui, eles se sintam inspirados e transformados por Tua palavra. Tudo isso te oramos e entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Amém, pastor. Muito obrigada. Que bênção te ouvir. Que bênção pela oração da irmã Maria do Socorro, da Irene. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um dia lindo. E abençoe aí o Campuri.
E feliz aniversário para o Murilo. Que Deus abençoe Amém. a vida do Murilo. Amém. Amém, amém. Tenha um bom dia. Amém. Bom dia. Abençoado dia, pastor. Bom dia, irmã. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês, viu? Que Amém. vocês façam, que vocês tenham um excepcional dia, viu? Se tiver lá, Amém. vou Bom dia, mandar pastor. uma transmissão para você, um vídeo de como tá lá. Ah, Bom Um oi dia para a mim aí no todos. WhatsApp. Manda um oi para mim aí no WhatsApp, que eu te mando aí. tá bom, mando sim. Vai ver Bom o dia fogo a lá. todos. Bom dia, minha pastor. Dia. Deus Dia abençoe. abençoado, que vocês sejam guardados por Deus. Maranata, Amém. pastor. Amém, obrigado. Maranata. Senhor logo, Também. Bom Senhor dia, logo vem. pastor. Bom dia, Ana. Bom dia, Roseli. Bom dia, Jackson. Ei, Jackson, que Ei, bom ter Jackson. você aqui. Minha Jackson bênção. estava de bênçãos férias, a né, todos. Jackson? Ô, Jackson, tu Não, não eu tá tô de com- férias não, Jackson. Tô com visita em casa aí, a coisa complica. É. Certo. Bom dia para Beijo, vocês. Jackson, Beth. Ei, Bom dia, pessoal do Gol Six. Aqui é sua sogra, viu, Anderson? Eu tô aqui até o final, viu? ei, minha Eita, sogra tá aí, sogra olha só, tá boa. vendo? Tá aí, minha sogra. E ontem ele falou que vocês falaram, eu tinha saído, e de fato, gente, eu deixei aqui ligado e fui para a feira com meu pai. Meu pai é daquele, sabe, que acorda, tem 86 anos, mas acorda e já vou na feira. Aí eu tenho, peraí, pai, que eu vou pro senhor, porque eu morro de medo dele só andando por aí. Aí eu fui com ele. Tá perdoada. Ah, tá. Ah, bem. Deus abençoe vocês, viu? Façam todos um excepcional dia. Até amanhã. viu? Bom Amanhã estarei dia, bom dia, Pedrinho lindo. Tô vendo você Olha aí aí. atrás do papai. Tá aqui. Olha Dedo para do você, cara aqui. desbravador. Não, tá numa agonia, rapaz. Tá numa agonia esse cara. Acordou cedo. Vamos dormir 1h da manhã, acordou cedo aí. Aí, 6h30 da manhã, já tá de pé. Não abre não. Energia. Esse é o vida dura. líder. Esse é o futuro líder. Ora por mim, ora por mim. É o esse futuro é pastor líder. Anderson. Pois é, vou orar por ele aqui. Vou orar por ele. O Gol Six vai continuar com ele, sabia? Olha aí, tá vendo? Olha aí, Pedro. Vou botar você no fogo já aí, não é? Isso aí. E tá Lá chegando, ó, dia 12 de outubro, nós vamos ter a pregação do Pedrinho aqui. Ei, 12 de outubro, o Pedro vai pregar. Olha aí. Ei, vida dura, hein, Pedro? Pra quem é mole, não é mole você é homem, né? Você é o cara. Ô, cara. Bom dia, gente. Deus abençoe. Fica com Deus. Não esquece do meu sermão, hein? Olha aí, que sermão. Depois te chamo, pastor. Depois me chama lá, manda sim o sermão. Ô, você é minha bênção, poxa. Fala pra mim aí de novo aí, que eu já mando logo, senão eu vou esquecer mesmo. Tá É a bom, acho que eu Rosimeire. tinha chamado o senhor um dia no WhatsApp, e aí a gente conversou, lembra? Sim, o sermão da mulher. Eu fiquei sem o celular, mulher. O que aconteceu? Não, Manda pra mim o de problema. novo. Tá Lá. bom, pastor, Eu fui está migrar o perdoado. celular do Android para o iPhone e aí alagou. Eu tive que mandar para o CPD lá para poder tentar restaurar e nada funcionou. Manda para mim de novo e eu te falo para ti. Tá bom. Ou não, pastor. você me abençoa, poxa. Manda Gente, aí. lembra que o número do celular do pastor, Continua o mesmo. do WhatsApp, continua o mesmo, não, pastor, mudou. Não, pô, continua o mesmo número. O Pra número mim, continua o é pela foto mesmo. do É senhor, agora sumiu a foto, deixa eu ver. Acho que sumiu a foto. Exatamente, mesmo, é esse que sumiu a esse foto. que sumiu a foto. É esse aí. Esse é o mesmo número, só que deu errado. Pode continuar, é o mesmo número. Manda para mim naquele número antigo lá. Tá bom. Manda um oi aí. Pastor, já tá gravando. Tá. Bom dia para vocês, fica com Deus. Tá gravando, na bem Por que o cara isso que a falou gente aí, eu lembro precisa, pastor, por isso que a gente mesmo, precisa de uma gravando, pessoa que pra gravar a redige sua os vida aí, ó.